Você já sentiu dificuldade em falar alguma coisa para um amigo, para um parceiro de negócios, para um sócio ou mesmo para um subordinado? Já se sentiu como se estivesse pisando em ovos para falar com a outra pessoa para não correr o risco de ser mal interpretado? Ou você já falou alguma coisa para alguém tendo que tomar todo o cuidado com as palavras para evitar um possível assédio moral? Pois é, nós estamos falando de feedback. Feedback é uma expressão que vem do inglês e quer dizer retorno. E esse retorno, ele deve contribuir com o profissional para que ele tenha um melhor desempenho em suas atividades. Eu sou o Nelson Vieira, da Companhia Brasileira de Coaching, e o meu propósito hoje é o de contribuir com você para que você dê melhores feedbacks. Eu tenho conversado com alguns líderes de empresa que têm encontrado muita dificuldade e eles têm me falado que hoje as pessoas estão cada vez mais melindrosas no que diz respeito a receber dicas, ao receber orientações para desempenhar as suas atividades, ou mesmo para receber um feedback. E aí eles me procuraram para conversar um pouquinho a respeito disso e contribuir com eles qual seria a melhor fórmula, a melhor maneira de dar um feedback para alguém. E foi aí que eu falei para eles do feedback positivo. Mas antes, é preciso que eles se conscientizem que existem 3 princípios fundamentais ao fornecer um feedback para alguém. Primeiro, o feedback ele tem que ser sincero, genuíno, específico e pontual. Segundo, é preciso separar a pessoa do comportamento. E terceiro, e talvez o principal, o feedback não pode ser utilizado como um instrumento de caça às bruxas, como uma procura aos culpados, até porque isso não vai contribuir em nada com a produtividade da empresa. O feedback tem o único propósito de desenvolver a outra pessoa. Portanto, é um presente precioso. Portanto, você vai entregar o que você tem de melhor para a outra pessoa, com o único propósito de contribuir para que ele tenha um melhor desempenho, uma melhor performance em suas atividades profissionais. Quando eu digo que ele tem que ser pontual, genuíno, específico e sincero, significa dizer o seguinte, que existe uma questão que a pessoa está de repente perdendo um rendimento em uma determinada atividade, mas isso é pontual, isso está acontecendo neste momento. Portanto, não adianta eu trabalhar várias questões simultaneamente e citar vários outros aspectos em contextos divergentes, em contextos que não têm a ver com o ponto principal que se quer trabalhar aqui e agora. Então, a gente está trabalhando uma questão pontual. Segundo, quando eu digo que a gente precisa separar a pessoa do comportamento, significa dizer principalmente que quando eu dirijo a expressão a pessoa, é como dizer que a pessoa é de determinada maneira. Se a pessoa é de determinada maneira, então ela não pode mudar. Então, para que ocupar o meu tempo fornecendo feedback? É como dizer, fulano é irresponsável. Quando eu digo fulano é um irresponsável, eu estou fazendo uma ofensa pessoal, e isso pode ser caracterizado até como assédio moral. Agora, quando eu digo, neste momento você está se comportando como se você fosse uma pessoa irresponsável, eu não estou dizendo que ele é irresponsável, mas que ele está se comportando de uma maneira como se fosse um irresponsável. Obviamente que esse é só um exemplo que eu encontrei nesse momento para conversar com vocês. Algumas palavras devem ser evitadas na hora de fornecer um feedback e você vai encontrar a melhor delas. Portanto, é muito importante agora você se concentrar no que realmente importa, que é ajudar a pessoa no seu processo de desenvolvimento pessoal. Entenda o feedback como um presente precioso. Você entrega um presente precioso para uma pessoa para quem você se importa.
E esse presente precioso, ele entrega aquilo que você tem de melhor. Ninguém dá aquilo que não tem. Nós só podemos fornecer aquilo que nós temos. E por ser precioso demais, a gente vai entregar para aquela pessoa aquilo que a gente tem realmente de melhor. Para a pessoa que recebe o feedback, evite ficar se justificando, racionalizando ou encontrando possíveis explicações para aquilo que foi feito anteriormente. Procura assimilar o feedback, guardar, internalizar aquilo que vale a pena e que faz sentido e descartar talvez aquilo que naquele momento não faça sentido. Mas é importante que você tenha a resiliência necessária para ouvir os feedbacks, porque senão você está recebendo um presente precioso e está atirando como pérolas aos porcos. E eu posso te dizer que a pessoa que te dá feedback é uma pessoa generosa. A pessoa que te dá feedback verdadeiro, genuíno e sincero são pessoas realmente generosas. E para nós recebermos aplausos e reconhecimentos é muito bom, mas não é isso que vai me levar a ter um melhor rendimento. Não é isso que vai me levar a atingir melhores resultados. Portanto, fica aqui a dica. Algumas pessoas aprenderam a fazer feedback PNP, positivo, negativo e positivo, aonde ela começa com um elogio para outra pessoa, um reconhecimento. Puxa, Alexandre, você é um cara extremamente articulado, você é uma pessoa que se expressa bem, você é um cara carismático e você resolve todos os nossos problemas, é um cara muito bom. Mas esse mais é uma conjunção adversativa que ela vem a aniquilar tudo que foi dito anteriormente. Então, para que eu ocupei o meu tempo elogiando o Alexandre, se naquele momento eu utilizei a expressão mais? Ele já está esperando levar uma porrada. Por quê? Porque depois do mais já vem exatamente a crítica, o fator negativo. E o cérebro ele tende a fixar muito mais alguma coisa que seja forte e que chame a atenção para ele. Então vai ficar realmente com foco no negativo e não no positivo. E o que nós queremos é levá-lo a compreender os aspectos positivos de tudo aquilo que a gente está falando. Portanto, a intenção é substituir a conjunção adversativa mais por uma conjunção aditiva porque coaching é a arte da soma e não da subtração. Coaching é positivo e não negativo. Então, ficaria mais ou menos assim. Alexandre, você é um cara articulado, você é uma pessoa que se expressa bem, você resolve todos os problemas, é uma pessoa carismática, tranquila, gosto muito do seu trabalho. E eu acredito realmente que se você melhorar esses aspectos, e aí você cita os pontos de melhoria, você vai ter um melhor resultado ainda. Agora, Alexandre, eu tenho certeza absoluta que você é competente o suficiente para tirar isso de letra. Mas se você precisar de qualquer coisa, eu estou aqui à sua disposição como parceiro que sou, meu companheiro. Conta comigo. Ou seja, eu utilizei o PPP, que é positivo, positivo e positivo. No início eu fiz um elogio, um reconhecimento ao trabalho que ele vem fazendo. No meio eu coloquei o ponto de melhoria sem enfocar o aspecto negativo e ao final ofereci um apoio. Caso ele precise de uma ajuda, eu me mostrei uma pessoa interessada em contribuir com o desempenho dele. Isso é um feedback e que eu tenho certeza absoluta. A partir do momento em que você reconhece que o feedback tem o único propósito de contribuir com a outra pessoa e não de buscar culpados por algum trabalho que esteja sendo feito, você não precisa mais falar pisando em ovos, porque você vai ter inevitavelmente o respeito dessas pessoas e isso vai ajudá-los a chegar muito mais longe. E eu termino esse vídeo de hoje com uma reflexão do Machado de Assis, quando ele diz: aplausos, quando não os fundamenta o mérito, certamente afagam o espírito e dão algum verniz de celebridade. Mas quem tem vontade de aprender e quer fazer alguma coisa, prefere a lição que melhora ao ruído que lisonjeia.
Espero ter verdadeiramente contribuído com você nessa reflexão desta semana. Se você gostou, dá um like aí no nosso vídeo, compartilha com outras pessoas para as quais você acredite que possa fazer sentido. E nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Beijo, forte abraço, tchau!